Analisamos agora a entrevista do Primeiro-Ministro com a ajuda dos comentadores Ricardo Costa, em direto do Jornal Expresso, e José Gomes Ferreira, aqui no estúdio do Primeiro Jornal. Começo por ti, José Gomes. Ficou claro que o Governo não recua nas medidas de austeridade, sobretudo no corte da taxa social única. Isto é realista, tendo em conta a revolta que vai no país? O Primeiro-Ministro não recua e ficou surpreendido com a agressividade da oposição. Eu diria, ele ficou surpreendido com a agressividade do país, é uma coisa perfeitamente injusta. A conclusão principal da entrevista é não recua. E eu uso a imagem, ele não recua. Vai ficar parado numa autoestrada e o país vai ultrapassá-lo pela esquerda e pela direita. E ele vai, de repente, perceber que já não é Primeiro-Ministro um dia destes, porque vai ser ultrapassado pelos próprios deputados do PSD e do CDS. Ninguém compreende esta medida e eu acho sinceramente, que a oposição devia dar um prémio ao Primeiro-Ministro. A oposição, todos os sindicatos que protestaram na rua, todas as forças que fizeram greves contra a austeridade. Esta medida da taxa social única não é para combater a austeridade, mas deu cabo da austeridade. O que acontece é que esta medida é retirar dinheiro da economia, como tínhamos falado aqui, retirar dinheiro das famílias, para dar a empresas que nos andam a cobrar preços acima do que deviam. E em vez de este Governo estar a moderar essas empresas e a pô-las na ordem, em bom português, vai dar-lhes um prémio. Agora, tudo o que está ao lado, que é um outro pacote de austeridade que o Governo decidiu acrescentar, esse pacote as pessoas já não o vão aceitar. Portanto, este Governo fez mais contra a aplicação da austeridade em Portugal do que todas as greves gerais, todas as manifestações, todos os discursos de António José Seguro, de Jerónimo de Sousa e de Francisco Louçã desde há 1 ano e 2 meses esta parte. É o resultado disto tudo. Surpreende-te que o Primeiro-Ministro não recue? Surpreende. Surpreende e havia uma solução. Ele já percebeu que o país não vai aceitar isto, não percebo porque é que continua. Deveria rapidamente dizer, não vamos aumentar a taxa social única de 11 para 18, vamos aumentar de 11 para 14 ou 15 e com esse dinheiro vamos fazer um fundo para ajudar as empresas que exportam e as empresas que criarem emprego. E não vai ser com baixa da taxa social única para essas empresas, vai ser depois deles exportarem e criarem emprego, damos-lhe um prémio. Era assim, simples, toda a gente ia perceber. Ricardo, pareceu-te um Primeiro-Ministro que percebe o país que protesta nas ruas ou, pelo contrário, pareceu-te um homem desfasado da realidade? Os Primeiros-Ministros não têm que ser absolutamente sensíveis ao que se passa na rua. Aquilo que me preocupou na entrevista não foi isso. Foi a fragilidade com que foi defendida a medida que está a dar cabo do Governo. E isso é que para mim é mais estranho, porque um Governo tomar medidas difíceis, duras ou mesmo muito radicais, pode fazer sentido se acharem que essa medida tem muito fundamento. Ora, a própria justificação, as próprias justificações que o Primeiro-Ministro apresentou para a baixa da TSU ser suportada pelo aumento das contribuições dos trabalhadores, que, repito, é um modelo que nunca foi feito em nenhum sítio do mundo, que nunca tinha sido estudada em Portugal, que nunca tinha sido defendida pelo PSD, que nunca tinha sido defendida pelo CDS, que não consta do programa eleitoral, que não consta do programa de governo e que nunca foi estudada neste ano, se foi estudada recentemente no gabinete do Ministro, mas que ninguém conhece o estudo, é que é de uma fragilidade tal que depois redunda naturalmente numa fragilidade política. E esse é o maior problema. É que o Governo, com esta medida, cortou completamente com uma paz social, com a concertação social, com as outras forças políticas, com o Presidente da República, com o Banco de Portugal, com todas as entidades com que um Governo tem que lidar todos os dias e, naturalmente, com a população. Mas olhando, sobretudo, para a questão política, que é a qual eu, enfim, mais vou ligando profissionalmente, e é que me preocupa, é que o PSD e o CDS enfiaram-se num beco sem saída, no qual vão ficar, percebeu-se claramente pelo Primeiro-Ministro, e o CDS eu acho que vai ter que ficar, embora esteja numa situação muito difícil, porque eu acho que o CDS sabia mais do que o que está a tentar mostrar que sabia. O CDS está a tentar passar cá para fora, que enfim, foi muito apanhado de surpresa, quando eu acho que o CDS sabia o que estava a passar, foi-lhe apresentadas as medidas, só que não percebeu as verdadeiras consequências. E não percebeu as verdadeiras consequências porque quer o PSD, quer o CDS tomaram uma medida que não conhecem, que nunca estudaram e que é um tiro no escuro. E é com esse tiro no escuro que vão ter que viver. E é isso que vai ser muito difícil ao Governo. É como é que o Governo, que não pode recuar e que decidiu que não vai recuar, como é que se vai agarrar a uma medida e continuar a viver com ela, tendo o Governo neste momento mais ou menos partido ao meio ou partido em vários pedaços, tendo a base de apoio partidária do Governo
as maiores das dúvidas sobre as medidas, a maior das dúvidas sobre o próprio Ministro das Finanças, e tudo isto quando faltam 3 anos para acabar o mandato. É isto que é extraordinariamente complexo de perceber como é que o Governo vai aguentar isso. Cheira, Ricardo, de alguma forma a fim de ciclo? Não, cheira completamente a fim de ciclo, e o que é estranho é como é que cheira a fim de ciclo num governo que tem pouco mais de 1 ano. E se isso nós disséssemos, bem, cheira a fim de ciclo porque a crise é brutal, a contestação é brutal, já ninguém aguentava a austeridade, não. O que transformou a situação que nós vivíamos de uma semana para a outra, ou de um dia para o outro, foi uma medida do Governo. Medida essa que era perfeitamente substituída por outra. Eu já nem vou para modelos mais técnicos e complexos, como o que o José Gomes Ferreira apresentou, ou outros que outros economistas estarão a estudar. Havia uma medida, que eu penso que para a qual era muito dura, mas para a qual os portugueses estavam mais ou menos preparados. E é isto que convém que nós não nos esqueçamos. Depois, quando aconteceu o que estava previsto para o Orçamento de Estado do ano que vem, era assim que ele estava a ser feito, é que havia um corte do subsídio de Natal e do subsídio de férias da função pública. Era isso que estava previsto. Quando aconteceu o chumbo do Tribunal Constitucional, que proibiu esta medida por não ser, enfim, igual, por ser desigual, porque o resto dos trabalhadores não a sofriam, aquilo que todos nós intuímos, e toda a gente fez as contas, e as contas são muito simples, e o próprio Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho deu a entender isso naquela célebre declaração à entrada do Teatro Politeama, era que então ia haver um corte a um subsídio para toda a gente. Não foi isso e o corte para um subsídio para toda a gente era equivalente. Ora, essa medida, sendo brutal, eu acho que toda a gente a perceberia. O que ninguém consegue perceber, e é muito difícil de aceitar, se é que alguém aceita, é que isto seja ligado a uma descida da taxa social única e que, de repente, os nossos cortes, nós vamos pagar para as empresas pagarem menos. Ora, isso é que é extraordinariamente difícil de perceber. E se depois, se alguém conseguisse demonstrar que isto vai ter um efeito fantástico na economia, bem, talvez as pessoas aceitassem. O problema é que, ao longo desta semana, a contestação é todos os portugueses que veem generalizada. televisão, que leem jornais, ouviram todos os empresários, todos os economistas de todo o espectro político, enfim, a base de apoio do próprio Primeiro-Ministro, a dizer que a medida não funciona. E só ouvimos 2 pessoas acreditarem nesta medida. Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho. E com uma segurança técnica, enfim, que é nula. Ou seja, a acharem que têm uns modelos que vão dizer qualquer coisa no futuro. E isso é que é extraordinariamente preocupante e dramático do ponto de vista político. José Gomes Ferreira, há alternativa muito rapidamente. Do ponto de vista político, só há uma, recuem já imediatamente. Agora, do ponto de vista técnico, eu não sei o que é que passou pela cabeça de Vítor Gaspar, Álvaro Santos Pereira, Pedro Mota Soares e dos 2 assessores que o assessoram, António Borges e Braga de Macedo, e do Primeiro-Ministro, não sei o que lhes passou pela cabeça. Do ponto de vista técnico, isto teria que ser minimizado segundo aquilo que falámos aqui, teriam que recuar já. Do ponto de vista das consequências políticas e de governabilidade do país, eu não vejo que o país seja governável se insistirem nisto. Vejo que vai haver uma crise política e fico muito preocupado com outra coisa. O que estás a dizer é ou Passos Coelho recua ou cai. Cai literalmente e não chega ao fim do ano, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E digo mais, estou muito preocupado como cidadão. Eu durante 1 ano e 2 meses andei a defender, até no círculo de amigos e de família e de gente a quem tentava explicar o que se passava, andei a defender que houve uma crise financeira brutal que nos apanhou, nós portámos-nos mal, gastámos muito dinheiro, em geral todos nós, o setor financeiro em particular portou-se bastante mal, tudo isto tinha que ser corrigido. E de repente aparece uma medida que constitui um bónus para esse lado da economia. E eu andei a defender que era preciso austeridade e até eventualmente era preciso mais. E a partir de sexta-feira, às 19h18, fiquei sem argumentos. E agora eu, como cidadão, pergunto-me assim, deu-se cabo da governabilidade, há uma alternativa? E eu olho para o líder da oposição, o que é que eu vejo? Uma pessoa que já devia andar há bastante tempo, a fazer conferências pelo país todo, a chamar as forças vivas do país e os parceiros económicos e sociais, a dizer-lhes assim, tem que fazer isto, aquilo e aquilo outro, aqui, ali e acolá. Eu quero que seja assim, de determinada maneira, com esta fundamentação. Não é isso que está a acontecer. Não, vem com uma medida que o próprio Governo adiantou aqui há uns tempos, que foi introduzir um imposto se não conseguisse negociar as PPP. Onde é que está uma estratégia para o crescimento económico? Onde é que está uma estratégia para financiar as empresas? Onde é que está esse conjunto de medidas que nós, cidadãos, exigimos a que a oposição responda imediatamente? Onde é que está? Não está. É pena. E este país assim fica ingovernável. Fica ingovernável, não só de um lado como do outro. Ficamos todos a olhar uns para os outros e pensar assim, temos alternativa, temos saída? Isto é uma nova Grécia? Não consigo perceber, sinceramente. Neste momento estou muito preocupado com o futuro deste país.
José Gomes Ferreira, Ricardo Costa, a análise dos comentadores SIC sobre a entrevista de ontem do Primeiro-Ministro, para a qual continuamos a olhar na segunda parte deste jornal.